E aí, moçada? Tudo tranquilo? Vamos lá para a gente terminar Kant. Vou falar da razão prática para vocês e depois nós vamos então para Hegel e Marx. Uma matéria bem mais tranquila, né? Aqui eu vou de parte a parte para vocês compreenderem de que maneira que é. Ele vai falar de uma razão prática. Essa razão prática vem da palavra grega praxe, que significa ação, que obviamente se viria a opor o que? A teoria. Então isso aqui já dá para eu entender que vai existir o quê? A teoria e a prática. A teoria é vista de uma maneira por ele e a prática é vista de outra. Então nós vamos conhecer de que maneira que é isso aí. Ele começa assim, ó. A razão prática não é oposta à razão pura, e sim um tipo de razão pura. Portanto, é uma razão pura prática. Encontra-se seu fundamento a priori, isto é, antes da experiência. A razão pura está relacionada ao conhecimento racional. Então, a razão pura, ela está no conhecimento racional. Aí eu vou me lembrar do conhecimento a priori, né? E a razão prática, o conhecimento moral. Então, um é racional e o outro é moral. A razão pura se refere a um puro saber sobre as coisas. É diferente da razão pura prática, que se refere à ação. Então, um eu sei e outro eu vou colocar em prática, ok? E isso aí é aquele conhecimento a priori que eu coloco em prática. Então, sei e coloco em prática. Aí ele fala assim, aí ele vai explicar o sentido da razão prática. Então, para Kant, o sentido da razão prática define a existência de dois mundos, o da natureza e o da liberdade. O da natureza, então, é regido pelas leis da natureza. O ser humano é formado tanto pelo corpo, pela consciência. Isso é natural, é da natureza, ok? Então, é natural essa formação. Natural. Deixa eu ir anotando aqui. O ser humano é formado tanto pelo corpo, pela consciência. O corpo, como parte do mundo da natureza, é regido pela causalidade natural. Portanto, não é livre. Segundo ele, esse corpo meu aqui, ele não é livre. Já a consciência é regida pela causalidade da liberdade. Então, o meu corpo, ele vai ter regras, porque ele faz parte da própria natureza, então ele é limitado. Já a minha consciência, ela é da causalidade de liberdade. E aí é óbvio, é muito prático entender isso, né? No nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, isso a todo momento a gente sabe que isso procede. Nossa vontade, que é da parte da consciência, pode ser determinada por leis naturais. Aí existem leis, mas eu sou livre aqui, mas acaba que existe determinadas leis. Aí elas são determinadas pelas leis naturais, pelos instintos, e não é livre. Essa vontade, tá? Que é parte da consciência. Em contraposição a essa vontade, há a vontade pura, que não está determinada naturalmente, mas é regida pela lei da liberdade. Então existem leis da qual a minha consciência, a minha vontade, ela vai, que faz parte da minha consciência, ela vai ter, então, tem leis que são naturais, que então eu vou ter regras. Já a que é determinada, naturalmente, ela é livre pela lei da liberdade. Acalmem aí que daqui a pouco vocês vão ver o quanto é simples.
A razão teórica não consegue provar que o ser humano é livre, pois é uma questão metafísica. Então não tem como eu provar, eu sou livre. Não, isso aí já não faz parte da ação teórica, tá? Segundo ele. E aí a gente até entende, porque o fato de ser consciência, raciocínio, realmente a lei teórica ela não vai conseguir comprovar isso. Porque aquilo que normalmente é regido por alguma coisa que determina da minha mente, da minha vontade, eu não sou livre. Mas aquilo que eu tenho liberdade, ela não vai saber. Aí é assim. Onde podemos encontrar a liberdade? Porque parece que ficou antagônico, né? Existem dois tipos de vontade, um regido pelas leis naturais e outro que me dá liberdade. Então, aonde é que se encontra essa liberdade? Aí Kant diz o seguinte, que a encontramos na moralidade, ou seja, a razão prática não faz referência ao ser, mas o que deve ser. Então é o seguinte, aquilo que normalmente, a maneira com que eu vou conduzir essa minha vontade, ela existe o quê? Uma moralidade que já é intrínseca. Automaticamente eu já vou seguir. Por quê? Porque aquilo já faz parte de mim. Quer ver? Olha aqui para vocês verem como agora fica fácil. Segundo Kant, há no ser humano a consciência do dever se fazer. Então já existe alguma coisa dentro, né, de mim, que eu já sei o que eu devo fazer. Ele sabe bem quando deve fazer algo do ponto de vista moral. O indivíduo sente-se responsável, sente o dever na prática, ainda que não consiga provar tal fato especulativamente. E aí ninguém consegue provar isso. O que sabe, o que ele fala é o seguinte, eu sei o que eu devo fazer. E é incrível, a partir do momento que você vai tomando determinada consciência, se a gente for pegar a teoria de Kant para colocar em prática, é muito interessante. Porque eu sei automaticamente o que eu devo fazer e a maneira com que eu devo fazer. E ele continua assim, com base nesse dever de consciência, que é um fato sentido, ele supõe necessariamente que ele seja livre. Então, o fato de eu saber o que eu devo fazer ou não, isso não vai me impedir, não é uma coisa que eu sou tolhido. Eu sou livre para fazer isso. Eu não sei se vocês conseguem entender isso dessa maneira, porque quando eu faço porque eu sei que tem que fazer. Não é porque tem algo que me impeça. Eu sou livre para fazer aquilo. Porque ninguém vai entender o que está se passando em mim. Então, eu vou fazer. Se eu estou fazendo aquilo é porque sou livre. E eu imagino vocês, nessa faixa etária de vocês, então, que vocês têm todo mais vontade, que vocês ainda são bem mais aventureiros. Eu acho que vocês entendem muito melhor o que Kant está falando. Em outras palavras, a liberdade aparece como uma ideia reguladora. Nesse sentido, o indivíduo deve agir como se fosse livre. Então, ele vai falar que essa ideia que me vem, ela pode ser reguladora, mas que no que está acontecendo é que eu sou livre. E aí, então, ele vai falar assim, a liberdade aparece como algo absolutamente certo, que é a exigência da consciência do dever. Desse modo, o ser humano, como pessoa que age de acordo com a moral, é livre. A liberdade é um postulado da razão prática, assim como a alma imortal, a existência de Deus. A liberdade é um postulado da razão prática. Eu gostei demais dessa frase.
Kant chama essa consciência do dever de imperativo categórico, isto é, uma lei moral que é boa por si mesma. Existem vários bens que podem variar de acordo com o contexto. Por exemplo, a coragem é um bem? Depende, pois a coragem pode fazer o mal, daí não é um bem. Ao procurar uma lei moral que fosse boa em qualquer situação, Kant chegou à boa vontade, única coisa boa em si mesmo, o que se tornou a expressão imperativo categórico. É um imperativo, e por que um imperativo categórico? Porque é obrigação, não é um mero conselho. Então é uma obrigação a essa questão da boa vontade em si mesmo. Eu acredito que é só você pensar nesse mundo seu, a maneira com que você vive, as suas escolhas, a maneira com que você tem que agir, que dá para entender essa questão de Kant. Tá? Qualquer coisa a gente se fala aí na live, tá? Não se esqueça que da próxima aula, então, nós vamos o tema 10, que é Hegel e Marx, e é muito tranquilo. Beleza. Dialética, capitalismo e trabalho, só coisa boa de se estudar. Então fica aí, ó, para vocês a dica, porque nada melhor do que vocês para me dizer mesmo como é essa questão da razão prática, né, da praxis muito utilizada, tá? Um abraço e até a live.